Olá! Na aula passada, nós falamos sobre a simbologia do coração, dos vasos sanguíneos e da interpretação dos problemas que afetam essas partes do nosso corpo. Hoje nós vamos falar sobre o sangue, que também faz parte do sistema cardiovascular, e vamos falar sobre o sistema imune. Então vamos lá? Para a bioneuroemoção, o simbolismo do sangue tem a ver com a família, com aqueles com os quais nós compartilhamos laço de sangue. Isso faz muito sentido, porque de fato o sangue tem relação com o chakra básico, que é o chakra que rege as nossas raízes, o nosso clã familiar, como nós vamos ver no módulo dedicado aos chakras. Valcapelli e Gasparetto, no segundo volume da coleção Metafísica da Saúde, eles entendem que o sangue simboliza o fluir dos nossos pensamentos, levando a novas ideias e irrigando a nossa energia psíquica. Eles acrescentam que o sangue é um representante legítimo da alma fluindo através do nosso organismo. E de acordo com a metamedicina, o sangue simboliza a vida. Os glóbulos vermelhos representam os intercâmbios com o nosso meio. Os glóbulos brancos simbolizam nossa capacidade para nos defendermos do invasor. E as plaquetas simbolizam nossa capacidade de barrar o inimigo. Quando o número de glóbulos vermelhos está baixo no nosso sangue e nós ficamos muito cansados, isso significa o quê? Que estamos com anemia. Segundo Lise Bourbeau, em Obedeça Seu Corpo, uma pessoa com anemia perdeu a alegria de viver. Ela costuma se deixar invadir por um estado de desânimo. Ela perde o contato com seus desejos, com suas necessidades. Ela se sente fraca, debilitada. Então, a metamedicina também possui esse mesmo entendimento, mas acrescenta que a pessoa é acometida por um sentimento de solidão e ela pode se sentir incompreendida. Na ótica da biodescodificação, a anemia está relacionada com a falta de alegria no próprio processo da vida e com um sentimento de inutilidade. E na interpretação de Valcapelli e Gasparetto, a pessoa anêmica não consegue conservar a chama da vida dentro de si mesma. Ela não acredita na própria força. Ela não acha que é capaz de superar os obstáculos da vida sem a ajuda de um impulso externo. Já uma taxa alta de colesterol, segundo a bioneuroemoção, acontece em pessoas que sentem que só podem contar com elas mesmas. Elas não se sentem apoiadas pela família. E segundo Valcapelli e Gasparetto, a colesterol fala de um excesso de preparo para executar um planejamento ou algo que deve ser feito. Fala de alguém exageradamente minucioso, tão minucioso que acaba se perdendo nos detalhes e afetando sua capacidade de concretizar. Pode se tratar de uma pessoa atrapalhada, indisciplinada e desorganizada, que começa a fazer várias coisas e não consegue terminar nada. Por quê? Por sua insegurança e por sua indecisão. Além disso, nas palavras dos autores, a teimosia é um traço marcante naquelas pessoas que apresentam altas taxas de colesterol. Bem, tem muito mais coisas que nós poderíamos falar sobre o sistema cardiovascular. Se esse tipo de abordagem te interessa, eu sugiro que você adquira materiais relacionados para estudar e consultar. Neste curso, nós só fazemos um panorama. Então, vamos agora falar sobre o sistema imune. O sistema imune é uma rede complexa de células, tecidos e órgãos. Desculpe. Essa rede junta ajuda o nosso corpo a combater infecções e outras doenças, quando germes, vírus ou bactérias invadem nosso corpo, né? Então essa rede ela ataca e se multiplica. Biologicamente, o sistema imune diferencia o que é próprio, né, do nosso organismo daquilo que é estranho. Simbolicamente, segundo a bioneuroemoção, o sistema imune mantém a nossa identidade.
dentro dessa perspectiva, quando o sistema ataca a si mesmo, isso acontece porque ele não consegue diferenciar o que é o eu e o que é o não eu. Como uma pessoa que não consegue impor limites e termina agindo contra si mesmo, contra a sua própria essência, contra o seu próprio eu. Segundo o dicionário bioemocional de João-Marc Villanova e Pujol, as doenças autoimunes, que é quando o sistema imunológico ataca as células do próprio organismo, essas doenças autoimunes, elas acontecem devido a algumas circunstâncias. Pessoas que sofrem de doenças autoimunes podem sofrer de desvalorização, culpa ou impotência, que faz com que elas questionem sua própria identidade. Villanova acrescenta ainda que todas as doenças autoimunes indicam um conflito nos laços consanguíneos. No Dicionário das Doenças Emocionais é afirmado que o sistema imune responde aos sentimentos e aos pensamentos. Então, se nossos pensamentos e sentimentos são disfuncionais, se guardamos fúria, amargura, ressentimento e por aí vai, se nós mantemos esse padrão de nocivo, nós podemos enfraquecer o nosso sistema imune. E dentro do sistema imune, nós temos o sistema linfático. Segundo a bioneuroemoção, o sistema linfático simboliza a nossa autoimagem, a confiança na nossa capacidade de nos defendermos, de contar com os recursos para lidar com as situações que podem nos oferecer algum tipo de perigo. O sistema linfático ele inclui as adenoides, as amígdalas, o baço e o timo. E nós vamos ver as três últimas partes. Então vamos lá? As amígdalas são gânglios linfáticos localizados na parte posterior da boca e na parte superior da garganta. As amígdalas ajudam a eliminar bactérias e outros micro-organismos para prevenir infecções no nosso corpo. Segundo a bioneuroemoção, problemas nas amígdalas têm a ver com o processo de engolir. Pode ser algo que já estava quase na mão e no último momento isso nos é retirado. Pode ser uma casa, um carro, alguém com quem estávamos interessados. Pode ser também um medo de não conseguir tudo o que nós queremos. E nessa mesma perspectiva, problemas nas amígdalas podem se dever também à expressão. Se for na amígdala direita, tem a ver com aquilo que nós queríamos falar e não falamos, ou seja, guardamos. Acabamos guardando esse conteúdo tóxico. Se for na amígdala esquerda, é o contrário. Tem a ver com as coisas que nós falamos, mas não queríamos ter falado. Então, se Lise Bourbeau concorda com a ligação entre as amígdalas e o que engolimos ou deixamos de engolir, mas ela acrescenta que pensamentos de rebeldia direcionados para nós mesmos ou para outra pessoa também pode afetar as amígdalas. No Dicionário das Doenças Emocionais, nós encontramos interpretações parecidas, mas também uma interessante explicação para a inflamação das amígdalas nas crianças. Quando isso acontece, é bem possível que a criança, por ainda não ter muita consciência do que está acontecendo ao seu redor, também por não ter controle sobre os acontecimentos, né, isso acontece. E diferentemente do que seria um comportamento adulto, a criança ela ainda não sabe como lidar com a frustração. Bom, sabemos que alguns adultos também não, né? Mas enfim, estamos falando das crianças. Então, como a criança não sabe controlar, não sabe entender totalmente, e ela não sabe como se expressar, ela termina com uma inflamação nas amígdalas. O timo, né? Vamos mudando aqui para o timo. O timo é uma glândula localizada entre o coração e o externo, abaixo da glândula tireoide. O timo faz parte do sistema imune e também faz parte do sistema endócrino, que nós vamos ver mais para frente. O timo é uma glândula muito importante dentro do que são as terapias holísticas.
ela é a glândula regida pelo chakra cardíaco. E existe ainda um chakra secundário chamado timo. O chakra do timo é a verdadeira fonte do amor incondicional, que muitas vezes é atribuído ao chakra cardíaco. Acontece que existe uma certa simbiose entre os dois, e se um deles funcionar mal, isso vai fazer o quê? Vai alterar o funcionamento do outro. Fisicamente falando, segundo a biodescodificação, quando a pessoa tem a sensação de ser atacada, quando sente que tem gente querendo prejudicá-la, o timo pode funcionar mal. Já de acordo com a bioneuroemoção, o mau funcionamento do timo pode se dever a um conflito de defesa no seio familiar, aquelas coisas que são mais essenciais para a nossa existência, né, para a existência de uma pessoa, pode ser retiradas dela. Pode se dever ainda a uma negativa de amadurecer. A pessoa ela precisa de quê? De proteção materna para sobreviver, e ela precisa disso o tempo todo. Bem, para terminar a aula, vamos falar do baço. O baço está localizado na parte superior esquerda do abdômen, abaixo da caixa torácica. E o baço também existe um chakra secundário do baço, que nós vamos ver no módulo correspondente. O baço ajuda a proteger o corpo, removendo da nossa corrente sanguínea tanto os glóbulos vermelhos como outras substâncias estranhas. Segundo a metamedicina, o baço simboliza nossa vitória ou nosso fracasso nas relações com os demais. Isso quando nós sentimos que fracassamos nas nossas tentativas de apresentar projetos que julgávamos que eram excelentes, que sentimos que o sucesso escapou das nossas mãos, que perdemos uma oportunidade de estabelecer um bom relacionamento, a profissão que queríamos, enfim, quando sentimos que fracassamos e não atingimos nossas metas ou nossos anseios. Já na ótica da bioneuroemoção, os problemas no baço estão relacionados com o conflito de desvalorização na família. Uma pessoa que se sente humilhada, que a família não a apoia, ou que tem essa sensação de não pertencer à própria família. Os problemas podem surgir ainda devido a um sentimento de que a família está se desfazendo. Já, de acordo com a bioneuroemoção, a pessoa pode se sentir inútil, incapaz de batalhar, mas ela ainda apresenta outras perspectivas. Segundo a autora, todos os problemas no baço indicam que a pessoa se preocupa excessivamente, tanto que pode ficar até obcecada e acabar bloqueando muito da alegria na própria vida. Ela perde as forças para lutar e desanima. Ela se sente vazia. Bem, por hoje é isso. A gente se vê na próxima aula. Até lá!